Poliedros. Bom, gente, na geometria espacial a gente divide em poliedros e também em corpos redondos. Poliedros normalmente vocês veem no segundo ano do ensino médio, né? E no terceiro ano vocês veem os corpos redondos. Os poliedros, no caso aqui, gente, é quando você faz um corte. Vocês vão ver na quarta semana. Quando você faz um corte, você vai ver assim que o prisma sempre forma uma figura que é um polígono, seja um triângulo, um pentágono, um heptágono, um quadrilátero, que seja. Aí dentro e esses poliedros você pode ter os prismas, né? Que você vai ter a mesma figura de polígono na base superior como na base inferior. Já a pirâmide, você vai ter um ponto só em cima que liga-se ao que? Aos vértices do polígono de baixo, formando assim a pirâmide. E também você tem o que é chamado tronco da pirâmide, quando você corta aquela parte superior da pirâmide, né? Então você vai ter o tronco da pirâmide. Então todas essas partes a gente vai ver direitinho e tal. A gente começa primeiro pelos prismas. Como eu falei para vocês, eles sempre são formados por uma superfície que é um polígono, certo? Lembrando que sempre que é um polígono em cima e embaixo, eles tem que ser exatamente iguais, congruentes, né? Parecidos, pelo menos, né? Ou seja, se você tem um pentágono em cima, você vai ter um pentágono embaixo, certo? E existem os outros que podem ser formados pelo paralelogramo, né? Que a gente vai olhar na próxima folha aqui, ó. O que acontece, ó? A gente tem um prisma que é chamado prisma oblíquo, ou seja, ele tem um ângulo diferente de 90 graus. Então ele fica meio que deitadinho, como se fosse a Torre de Pisa, certo? Então por quê? Porque ele tem um ângulo diferente, certo? Por isso que ele vai ser um prisma oblíquo. O prisma reto já ele é formado por ângulos retos, tá? O prisma reto. Então ele é formado por ângulos retos, que é o que a gente é o nosso estudo em si. A gente estuda principalmente o quê? Os prismas regulares que são retos, certo? Todos apresentam ângulos de 90 graus, tá? Bom, e como eu tinha te falado, o estudo nosso vai ficar principalmente na questão dos polígonos que são que regulares, ou seja, tem todos os lados aqui iguais, que é o prisma regular, que é o principal que você estuda. Fora, é claro, o principal que eu falo assim, aqueles que têm bases diferentes de um triângulo e bases diferentes de um quadrilátero, certo? Eles têm um estudo único, esses a partir do pentágono, do hexágono, do octágono e do heptágono, entendeu? Eles obedecem o princípio usando o quê? Aquela área do triângulo equilátero que eu citei para vocês, tá? Bom, dentro dos poliedros, um dos mais característicos que a gente tem é o cubo, tá? E ele cai bastante o cubo, certo? Dos elementos que você tem que saber do cubo, principalmente, aqui no nosso caso, nosso estudo, você tem que lembrar como é que é o cálculo do diagonal da face do cubo, que pode ser cobrado, que é a raiz de 2, né? Simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras. Ou a própria diagonal do cubo em si, certo? Que aí é multiplicado pela raiz de 3. Tudo aplicando o teorema de Pitágoras para achar, certo? Essas outras características aqui, gente, não está sendo cobrado nessa folha, tá? Por isso, quem quiser mais aprofundamento, é só pegar a playlist que eu vou estar oferecendo para vocês, tá? Porque não pode ficar perdendo muito tempo. Se a gente planificar a figura, você vai ver que são formados por diversos quadrados, certo? Então, se você for calcular a área da base, é simplesmente a área do quê? De um quadrado, ou seja, lado vezes lado, certo? A área lateral, como ele é um quadrado, ele vai ter o quê? 4 faces laterais, então é 4 vezes a ao quadrado, certo? E a área total, como o cubo ele tem 6 faces, certo? 6 faces, então significa que é só multiplicar a área do quadrado por 6, certo? Então é assim a maneira que você calcula. Então a área total é só multiplicar por 6 pela área de um simples quadrado. E o volume é só multiplicar as 3 dimensões, certo? A largura, o comprimento e a altura. E aí você tem o volume. Como eles são exatamente iguais, é só, por exemplo, se o cubo tiver... No caso aqui, gente, lembrando que a gente não fala lado, a gente fala aresta para quando é uma figura espacial, tá? Por isso que esse azinho é de aresta, tá bom? E como no cubo todas as arestas são iguais, quando ele fala aresta igual a 3, então o volume é só você pegar 3 e elevar a terceira, certo?
Ou seja, o volume desse cubo será 27 metros cúbicos, por exemplo, se for no caso de metro. E tomar cuidado com as conversões, porque eles pedem muito, de litro para medidas de metro e tudo mais. Por exemplo, lembrar, não pode esquecer, por exemplo, que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Então tem que tomar cuidado que essas conversões costumam ser cobradas, tá? Depois do cubo, a gente tem aquele que tem aqui só dois lados iguais, que é o caso do paralelepípedo, certo? Que o mais famoso de todos é o reto retângulo, né? Que todos os ângulos são retos, tá? O cálculo da base dele é muito simples. Aqui só tem que tomar cuidado, não ficar trocando as letrinhas, certo? Se você colocou a altura como A, então deixa como A base e tal. Porque se você trocar as letras aqui, é lógico que a área da base vai dar valores diferentes, tá? O mais interessante é você abrir a figura, planificar ela para resolver, que é o caso do exercício que a gente vai fazer mais para frente. Tá? Então toma muito cuidado para evitar decorebas desnecessárias. Por quê? Porque o que é a base do paralelepípedo? É um retângulo? Como é que calculou o retângulo? Lado, base, vezes a altura da base, aqui no caso, né? Ou seja, lado vezes lado. Então não tem muito que viajar, certo? A área lateral, é só você pegar cada lado que, por exemplo, esse lado aqui não é igual a esse. Então você achou essa área, multiplica por 2. E aqui é a mesma coisa, são iguais, multiplica por 2. Soma tudo, você tem a área lateral. E a área total é só você multiplicar cada um deles. O legal da área total é que você não tem como errar. Não importa se você trocar as letras. Ela não muda. Então a área total é simplesmente você multiplicar cada um dos lados e multiplicar por 2, porque ele se repete, né? Em cada uma das 3 dimensões apresentadas e você tem a área total, tá? Outra coisa que gosta de se cobrar muito é a diagonal do paralelepípedo, que é muito fácil, certo? Por quê? É só pegar as 3 dimensões e elevar ao quadrado, certo? E é muito fácil. É só lembrar daquela música. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então é muito fácil de você guardar. Como é que calcula a diagonal do paralelepípedo? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ou seja, cada dimensão você eleva ao quadrado, tá? Para você achar a diagonal. Isso aqui também é cobrado no caso aqui do PET, tá? Então a área total é muito simples, é você só multiplicar as dimensões apresentadas e multiplicar por 2 e somar tudo. Aqui não importa a ordem que você for fazer, tá? Quando é a área total, que é o normalmente que se cobra. Tomar cuidado com o paralelepípedo, porque às vezes pode cobrar em formato de caixa de sapato, por exemplo. Não tem a parte superior da caixa de sapato, então você tem que multiplicar, você tem que abrir a figura e planificar e resolvê-la, tá? Lembrando, quem tiver mais dificuldades, pega as playlists lá de geometria espacial e dá uma olhadinha para poder resolver, tá bom? Bom, aqui é só aquele cuidado que eu falei aqui para tomar cuidado na hora de trocar aqui as dimensões, né? Para calcular a área da base, a área lateral, mas isso é muito fácil, né? É só abrir a figura, não precisa, na verdade, decorar a fórmula nem nada. Isso aqui é um teorema, assim, digamos assim, que ele tenha te dado as dimensões, né? E você precisa achar a diagonal de um jeito diferente. Esse aqui é um jeito diferente, mas sinceramente eu prefiro resolver a diagonal usando o macetinho da musiquinha, né? Cada um no seu quadrado, né? Que fica muito mais fácil de você poder guardar, tá?